Oi, estamos de volta. Me deu muita vontade de falar de um assunto, de uma sombra minha, nossa, de todos nós, que tem me incomodado bastante, sabe, recentemente. Eu acho que eu já comentei aqui, né, que a neurociência ela fala que 95% das nossas ações no dia a dia, elas são guiadas pelo nosso inconsciente e só 5% do que a gente faz, realiza, pensa, vive, é guiado pela nossa mente consciente, né, aquela mente que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida com, ensinamentos, conhecimentos que a gente vai adquirindo, crenças que a gente vai adquirindo também ao longo da vida, conscientemente. E esses 95% eles são basicamente uma programação que a nossa mente faz e recebeu, principalmente no nosso período da infância, né, desde a barriga da nossa mãe até os 7 anos, principalmente, também até os 14 anos tem, uma parte relevante, que a gente faz muito linkado à figura paterna também até os 14, a materna até os 7. E claro que também tem aí depois uma parte menor, mas também importante dessa programação que é feita ao longo da nossa vida, né, pela sociedade, o contexto que a gente tá e afins. E se tem uma coisa que eu acho que tá muito condicionada na minha mente, e eu acho que o mundo corporativo foi um grande potencializador, é o condicionamento da comparação, daquela competição, sabe, da gente querer chegar primeiro, dos benchmarks que a gente tem no mundo corporativo, a gente tem sempre um ponto de referência, né, a gente é condicionado mesmo no dia a dia a se comparar com algo, a fazer comprovações e trazer dados que comprovem como está a concorrência, como a gente está versus a concorrência. Isso falando no sentido, mais amplo, né, de empresa, da companhia como um todo, se comparando dentro de um mercado. Mas existe muito também dentro da própria empresa, a gente tem, os períodos de avaliação 360, onde a gente é avaliado, a gente avalia, e a gente em algumas empresas existe até o Nine Box, onde você é colocado, comparado com pessoas da mesma, né, do mesmo com seus pares e afins, onde há uma comparação, né, que a gente vê os atributos, as qualidades, inteligência emocional, uma série de fatores que a gente é avaliado o tempo inteiro e a gente avalia o tempo inteiro. E já vai fazer quase um ano que eu tô fora deste ambiente corporativo, mas esse padrão tá, assim, bacaninha dentro de mim ainda. Muito, muito forte, é impressionante, assim, e, eu acho que é uma das minhas principais batalhas recentemente, que eu venho encontrando, forte, assim, dentro de mim. É um pouco sutil quando a gente vê no dia a dia e quando eu percebo, né, que eu tô entrando nessa roda, nessa samsara aí de me comparar, mas principalmente acontece, assim, acho que provavelmente acontece muito com vocês também, aquela sensação do tipo: "Ai, uma pessoa falou de um estudo e eu já conheço aquele estudo e as pessoas estão enaltecendo essa pessoa por esse estudo", e eu penso: "Ah, mas eu já conheço aquilo, por que foi essa pessoa e não fui eu?", sabe. Ou quando a gente olha, eu, né, no meu caso, estou dando os exemplos da minha situação atual, eu olho para uma pessoa e falo: "Nossa, a pessoa já está dando palestras para milhares de pessoas, meu Deus", e eu aqui: "Nossa, mas essa pessoa tá falando aí nas redes, tem milhares, milhões de seguidores e falando coisas que eu já conheço, meu Deus, por que que eu não falei disso antes, né, por que não eu?". E aí começo a me comparar, do tipo: "Nossa, será que eu vou conseguir chegar lá? Tô tão longe, eu tô tão atrasada". Enfim, aí trazendo pra minha realidade, mas eu tenho certeza que vocês conseguem pensar em vários exemplos de comparações que vocês já fizeram essa semana. Não é gostoso reconhecer, mas eu tô falando pra gente refletir, porque eu tenho certeza que você também já fez isso em algum momento da sua vida. Mas tem, muito isso, assim.
É muito louco, porque eu não abri nenhum negócio, eh, não lancei um negócio ainda para as pessoas, sabe, não, eu tô ainda bem low profile em algumas questões que eu, enfim, tenho uns projetos que eu tô para lançar, mas muita coisa eu tô fazendo mais, nos bastidores, então, é uma comparação minha comigo mesma, mas tendo aquele referencial externo, né, essa questão, assim, de ter alguém para comparar, ter alguma situação para me comparar. E, de forma inconsciente, aquilo balança, né, mexe, porque vira automaticamente uma autocobrança também, ou aquela sensação de que eu tô atrasada, né, que: "Ai, não cheguei primeiro". Meu Deus, que pressa é essa de chegar primeiro, gente? Estamos querendo chegar aonde? É tão é tão cansativo isso, sabe? E, pra mim, assim, do que eu venho refletindo, acho que a comparação nada mais é do que a gente buscar referência fora, com o intuito da gente ter alguma validação, né. Então, existe esse padrão da gente estar sempre buscando resposta fora. Da gente ter o nosso referencial, o nosso benchmark fora, como se fosse possível realmente crescer e avançar e ter uma evolução consistente, se a gente não estiver olhando para dentro. Eu acho que a gente tem também uma tendência a acreditar ou a ter essa tendência de apontar o dedo também, quando a gente fala de uma sombra. Ou seja, no momento que eu tô falando de algo que outra pessoa externamente está fazendo tão bem quanto eu, melhor que eu, não interessa, é difícil você comparar, mas que tá fazendo algo muito legal, a gente vem imediatamente aquela sensação do tipo: "Por que não eu?" Ou "Por que eu não fiz isso antes?" E quando é algo negativo, quando é uma sombra, exemplo, isso que eu tô falando agora, reconhecer isso não é um processo 100% fácil, intuitivo, consciente, rápido. Mas exemplo, inveja. Já reparou que inveja, a gente boa parte da nossa vida, a gente usa esse esse sentimento sempre terceirizando, né, como a inveja é como se fosse algo que ela nunca pertenceu a mim, inveja é sempre o outro que tem inveja. Eu não, 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 não. Inveja então tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente conhece dentro da gente. A gente só consegue curar aquilo que a gente conhece. Então, inveja, raiva, essas comparações, tudo isso são sentimentos totalmente humanos, inerentes do ser humano. Todos nós já sentimos inveja, todos nós já, eh, sentimos essa coisa, essa vaidade, né, todos nós já sentimos em algum momento. Agora, quantas vezes a gente realmente para fazer essa autoanálise e reflexão do tipo: "Tá, ai, identifiquei esse sentimento em mim. Da onde vem isso, né? Por que vem isso?" E geralmente a gente tem a tendência de se prender, de estar buscando essas respostas fora, ou mais vitimista, né. "Ah, porque, poxa, a minha criação, de onde eu vim, eh, o meu gênero, né, enfim, diversos fatores contribuíram para que eu não tivesse aquilo, né, ou para que aquela pessoa sentisse inveja ou que, sabe, coisas que são, tipo assim, coisas que fogem do nosso controle, né, então a gente tem esse mecanismo de fuga também quando a gente se depara com essas sombras, e aí vira um ciclo vicioso e que é um veneno pra gente mesmo. Eu acho que
a gente não se ajuda muito quando a gente entra nesse padrão, né, de estar sempre olhando fora, né, e de buscar essas validações externas para a gente se sentir melhor, de alguma forma. E eu tô nossa, eu tô fazendo essas reflexões muito intensamente, recentemente, por isso que eu tô dividindo aqui, esse meu diário pessoal. Eu acho que quando eu falo, coloco pra fora, eu sinto que eu vou integrando melhor ainda, sabe, essas questões. Então, pra mim é muito importante quando eu faço isso. Acho que essas comparações exageradas, essa competição exagerada, ela mascara essa falta da gente mesmo, sabe? Ela mascara essa preguiça, às vezes, que a gente tem de investigar mais a fundo. E eu acho que a principal análise, enfim, que eu faço, que eu acho que é importante, que eu tenho tentado fazer, né, com mais frequência nos momentos que eu percebo, primeiro é tomar consciência, né, de que eu estou dentro desse padrão. Quando eu tomo consciência, eu já bom, aquilo já vira a minha anteninha já tá mais alerta, né, então no momento que eu me vejo que eu tô entrando nessa, eu já: "Opa, tá rolando aqui uma comparação, que não é legal". E segundo que a gente é muito único, a nossa vida, todos os fatores, tudo que nos trouxe até o momento que a gente tá agora é muito único, é único demais pra gente querer buscar fora alguma validação, né. Claro, eu acho que em uma certa medida é legal a gente ter um referencial saudável, no nível de admiração, de você ter uma referência que te impulsiona a fazer, a querer ser melhor, a querer estudar mais, né. Que às vezes te inspiram a ter coragem, a fazer algumas coisas, tomar umas decisões, que despertam esse lado positivo da força interna pra gente ter um combustível para fazer mais. Só que a gente sabe que tem momentos que essa comparação e grande parte das vezes esse sentimento, principalmente essa competição, é uma armadilha interna que o nosso inconsciente, nosso subconsciente gera, faz pra gente meio que pra gente paralisar mesmo, né, pra gente é como se a gente, ligasse as nossas o nosso sistema de defesa. De não querer olhar para dentro, né, de não querer buscar reviver alguma dor, algum trauma, alguma questão que a gente viveu lá atrás da nossa vida, simplesmente porque a gente não quer ver, porque a gente é mais fácil a gente olhar para fora, né, do que a gente mergulhar dentro da gente mesmo, das nossas próprias sombras, a gente reconhecer tudo isso que acontece dentro da gente. E outra que eu acho que esse sentimento de falta, porque muitas vezes quando a gente sente competindo, a gente tá se comparando e a gente se joga meio para baixo, aquele sentimento de você ser menor, ou aquela autocobrança: "Não cheguei primeiro, né, eu sou lento, enfim, eu não tô pronto", tem essas coisas. Tudo isso eu acho que reflete aquela ausência da autoconfiança que vem sempre do autoconhecimento. Se eu for falar, se eu for gravar, gente, 200 episódios, nos 200 eu vou ser a chata de falar sobre autoconhecimento, porque não existe outra possibilidade, outro caminho possível para a gente alcançar os nossos sonhos, da gente evoluir. Não tem outro caminho se não for esse, de eu olhar para dentro, né. Não dá para a gente curar, não dá para a gente transformar aquilo que a gente não conhece. Claro, é muito mais difícil a gente olhar para dentro, aquele nosso HD já empoeirado dentro da gente, com questões que a gente nossa, tá tão encapsulado que a gente não sabe nem por onde começar. Acho que tem um caminho importante da gente fazer as perguntas corretas para nós mesmos, sabe. E eu acho que um dos atos mais lindos que a gente pode fazer por nós mesmos é começar por aí, a reconhecer e a tomar consciência dos momentos que a gente se depara com essas sombras, com esse lado feio da gente. É começando por aí que a gente consegue transformar, ressignificar, entender algumas questões.
dentro da gente. A gente tem essa tendência de sermos juízes de quem tá fora e também da gente mesmo, né, claro. Mas essas referências, tudo isso que a gente busca, que a gente se aprisiona, eles não levam a gente a um caminho autêntico, a um caminho verdadeiro, ao caminho que a gente realmente veio buscar aqui nessa vida, né. Gosto muito da música do Milton Nascimento, que fala: "Eu caçador de mim". Eu acho que é isso, acho que o caminho é por aí mesmo, a gente buscar dentro da gente, limpar esses HDs empoeirados e buscar entender quais são os padrões, as crenças que hoje fazem a gente entrar e se deixar levar por esses condicionamentos. Aí a gente consegue chegar depois à nossa versão mais autêntica, mais livre, mais verdadeira e mais consciente. Como diria a maravilhosa, lendária Helena Blavatsky, o autoconhecimento é fruto de atos amorosos. Então é o que eu desejo para vocês. Muita busca interna, muito autoconhecimento para todos nós. É isso, gente. O episódio de hoje foi bem curtinho, bem resumido. Era o que eu tinha para hoje. Fiz o melhor que pude. Muito obrigada se você chegou até aqui. Até semana que vem. Um beijinho e tchau, tchau.